Boa noite a todos. Eu vou pedindo para vocês se sentirem confortáveis e vamos fazendo uma prece e uma elevação para abrir a nossa preleção de hoje, tá bom? Então vamos primeiramente agradecendo essa oportunidade que nos é dada de estarmos aqui presentes, de estarmos aqui reunidos como irmãos, em nome de Jesus. Vamos trazendo para cá os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores valores de amor. Vamos elevando os nossos pensamentos, abraçando o nosso anjo da guarda que sempre nos acompanha. Vamos também cumprimentando os anjos que atuam na nossa casa, que nos acolhe e sempre está de portas abertas. Vamos agradecendo também toda essa natureza que temos ao nosso redor, que podemos contemplar. Vamos agradecendo os nossos amigos, os nossos familiares. Vamos agradecer por tantos ensinamentos recebidos, o aprendizado nessa casa. E ainda mais, elevando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, vamos abraçando todas as fraternidades que se fazem presentes. E vamos também contando com a espiritualidade que sempre prepara o nosso ambiente desde cedo para que sejamos protegidos no dia de hoje, nessa preleção. E vamos ainda mais alto, mais serenamente e com tanta gratidão, abraçando a nossa mãezinha, Maria de Nazaré, que com o seu exemplo, com o seu amor, nos ensina o que é o amor incondicional e fraterno. E juntamente a ela, nós vamos nos aproximando e sentindo esse envolvimento de Jesus, o nosso mestre querido, nosso irmão maior. E juntamente com ele, com os seus ensinamentos, vamos dirigindo a prece que ele nos deixou ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, alguém está aqui pela primeira vez hoje? Muito bom. Bem-vindos, bem-vinda. Aos que estão nos acompanhando pelo Facebook também, boa noite. Boa noite de novo para todos. E meu nome é Cida. Eu vim para fazer a preleção hoje com esse tema: buscai e achareis. Eu até brinco um pouquinho porque do Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o 25º capítulo e parece que ele é o único que não tem instruções dos Espíritos. E acho que até é proposital, porque aqui diz: buscai e achareis. Então, assim, nós precisamos sair dos nossos lugares e ir em busca de, né? Então, para fazer a preleção hoje, não é um capítulo curto, mas ele aborda de uma tal maneira que a gente percebe que ele engloba todo o ensinamento que Jesus podia ter nos dado. Então, a questão do buscai e achareis, nós vamos estar falando de três tópicos principais.
que seria: ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, esses 3 tópicos a gente vai estar dissertando aqui e vamos fazer a noite de hoje juntos, certo? Refletindo, meditando no que a gente pode estar lendo e comentando. Então, na primeira parte aqui, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrir, aquele que bater a porta. E se abrirá aquele que bater a porta. E daí então tem uma perguntinha aqui. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Está em São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então, aqui, quando a gente tem essa meditação a ser feita a respeito do que eu peço, será que muitas vezes eu espero ser atendida? E será que eu, porque não tenho uma resposta às vezes como gostaria, né? Então, muitas vezes nós fazemos um pedido, nós temos em mente um objetivo, uma meta a ser cumprida, nós determinamos algumas prioridades, colocamos as nossas estratégias e às vezes não vemos ser realizada alguma coisa que esperamos tanto. Então aí será que o quê? Né? Será que nós soubemos pedir exatamente, né? Tivemos exatamente essa conexão verdadeira de amor, de expectativa com relação ao nosso Pai? E será que nós estamos sabendo o que nós precisamos, né? Muitas vezes a gente acha que precisa de determinada coisa e Ele é realmente o provedor maior. Ele realmente conhece as necessidades de cada um de nós. E às vezes a gente prioriza algum lado que não seja exatamente a nossa necessidade. Ele sabe o que eu preciso. Eu muitas vezes peço o que eu quero. É diferente. Então a gente precisa manter sempre essa conexão, essa ligação com a espiritualidade e com os nossos anjos de guarda, com o nosso mentor, com o nosso Deus, né, com Jesus, para que nós possamos ter a percepção daquilo que nos é orientado. Não necessariamente o que eu quero nesse momento é o que eu preciso para esse momento, né? Então, essa reflexão que fica, né? Uma vez que também nós conhecemos dentro do Espiritismo que é através da reencarnação que eu vou atingindo graus de evolução, eu vou construindo cada vez mais em etapas diferentes da minha vivência, trazendo conhecimentos, aumentando conhecimentos, agregando, né, numa etapa e outra. E através da reencarnação eu vou cada vez mais me aproximando de um ser mais evoluído, mais intelectual, mais sabedor e coerente com os ensinamentos que Jesus espera de nós, né? E o que é muito importante também a gente salientar e refletir por isso mesmo, né, que fala buscai e achareis, e também sobre esse primeiro tema, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Ele quer dizer exatamente o quê, né? Vamos ver primeiro onde ele fala sobre a nossa necessidade de evolução, desde os tempos primitivos. Aí a gente vai evoluindo, vai recebendo além do corpo
a inteligência, o intelecto, né? Então é necessário que a gente vá cada vez mais atingindo um grau de evolução e de conhecimento maior. Por isso a importância do buscai, né? E o que eu vou achar? O que eu vou buscar? Será que eu estou sabendo me dirigir para aquilo que eu de fato preciso? E como eu vou saber, né? Sempre estando alinhado com o que Jesus nos ensina. Então aqui nós temos num outro item que ele menciona, que ele fala: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, né, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, fez-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira, ou seja, trabalhando, produzindo, serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Olha como é importante essa conexão e essa reflexão do buscar, né? Então, quando eu brinquei aqui sobre não tem instrução dos espíritos o capítulo, todos os outros têm. Eu devo buscar, eu devo ir atrás, eu devo me movimentar, porque sem isso não vai cair nada no colo, né? Então, primeiramente, eu lembrar que eu tenho que sempre querer buscar, né? O desejo de buscar. E aí então ele fala aqui: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe que o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, encontrarás pedra sob os teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregar. Então, aqui ele está nos relembrando. Ele sempre vai estar, né? Jesus sempre nos orientando, sempre nos acompanhando, sabedor das nossas necessidades, porém, sem nunca interferir nos nossos livre-arbítrios. Então, as escolhas, os caminhos, eles vão ser iluminados, mas nós temos que querer caminhar, né? Então esse seria o que ele fala. E essa fala aqui sobre encontrarás pedra e tira tu mesmo, né? Está no livro dos Médiuns, capítulo 26. E para, vamos dizer, dar um desfecho na questão desse tópico, por exemplo, seria o ponto de vista moral, né? Qual será o recado que nos vem ser dado? Então aqui, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar e vos servirão de guias, né? Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Tem uma frase que eu escuto bastante sempre que eu tento ouvir um áudio, alguma coisa que me leva assim a parar, a refletir, que é: entrega e confia, né? A gente entregar nas decisões divinas, muitas vezes em algumas decisões, alguma situação de saúde, né? Que isso me traz sempre uma gratidão por fatores de saúde que também eu já inclusive passei. Então assim, pede com confiança,
Às vezes eu não sei nem o que exatamente vou pedir, mas eu quero pedir aquilo que eu tenha condições e merecimento para receber, para poder ter um suporte, para continuar a caminhada, com leveza, com amor, com pureza, né? Então aqui a gente praticamente está comentando sobre isso. Buscai e achareis, e ajuda-te que o céu ajudará. Então nós não temos mesmo que ter orgulho, né? Nós temos que levantar a mão para cima, a mão mesmo, coração, né? Deixar as nossas aflições acomodadas no colo de Jesus, né? E Ele é ciente do que nós precisamos, mas é importante que nós falamos para Ele que nós queremos e que nós não temos orgulho, nós não somos o bambambam, né? Então que a gente tenha essa humildade de nos dirigir a Ele, pedindo. E mesmo que às vezes peçamos e não entendemos o recado que vem, a orientação, então que a gente peça essa luz, que sempre nós tenhamos o entendimento, a serenidade, a calma, né? A tranquilidade de receber com clareza, para que a gente siga em paz. E o que a gente pode completar, né? Jesus alerta sempre sobre isso, né? Que Ele então é o grande provedor e é sabedor de todas as nossas necessidades. E muitas vezes nós queremos controlar a situação, né? Nossa, isso fugiu do meu controle. Mas será que a gente tem controle total das coisas, né? Importante é a gente entender os recados que vêm das intuições, das orientações lá de cima e pondo em prática, né? E outra coisa é a importância, né, da materialidade, por exemplo, quando é dito do desprendimento da matéria, o desprendimento material. Muitas vezes eu dou importância muito grande para os bens materiais, né? E tem passagem aqui no texto, inclusive, que ele fala, não vai acumular riquezas, né? Nós vamos ver no outro tópico. Então a gente tem que realmente não alimentar o nosso egoísmo, e sim implantar e cultivar aquilo que me traz realizações que possam beneficiar o coletivo, né? E não só a mim mesmo. Então, com isso, a gente fala sobre a necessidade, inclusive, do que eu penso, né? Do que eu atraio e o que irradia. Então, o pensamento, ele atrai e irradia. Então, onde eu estou sintonizada? Se eu estiver sintonizada sempre na linha que Jesus espera de mim, nos ensinamentos, nas leituras que edificam, eu vou ter ferramentas para dar os passos com mais certeza, com mais precisão e com mais tranquilidade, né? Então eu vou dar uma lidinha aqui, inclusive para quem quiser aprofundar mais sobre, por exemplo, providência divina. Na Gênesis, o capítulo 2, ele fala sobre a providência divina. Ela sempre está ali, né? Às vezes nós que não a sentimos ou não percebemos, mas confiar nisso. Deus provê tudo que nós precisamos, mas depende da nossa vontade de querer dar o passo, né? Aqui nós temos então, nesse item onde ele já entra, falando sobre observai os pássaros dos céus, né? Então ele falou da nossa evolução, da nossa vontade, necessidade da inteligência e tudo mais. E observe os pássaros nos céus. Então quando ele menciona aqui, ele está dizendo, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Então, o que ele quer dizer? Diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer necessidade,
carência qualquer que nós sentimos, nós temos que lembrar que a gente tem esse trabalho diário de sair do nosso lugarzinho com fé, com confiança e fazermos a nossa parte, nosso trabalho. E nunca vai faltar, né? Porque existe alguém observando a gente, sabendo daquilo que eu preciso. Ele não vai deixar de prover. E aí ele completa aqui: a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império. O supérfluo, momentaneamente de um, suprirá a insuficiência momentânea de outro, e cada um terá o necessário. Então hoje a gente vive num mundo tão cheio de correrias, né, de atropelos, e sempre em função da corrida do ouro, né, da corrida da riqueza material, isso, aquilo, as redes sociais e tudo mais, que a gente vê aqui melhor, ali melhor, fulano isso, nada disso importa. O que importa é realmente nós pensarmos na riqueza espiritual, né? Essa sim, essa é eterna. As outras, que nem falam, né? Caixão não tem gaveta. Então nós não levamos nada. Nós temos que nos enriquecer do que Jesus sempre falou para os seus apóstolos: vá, segue em frente, confiante, né? Não esmoreça com aquele que não acreditar em você ou não quiser te ouvir. Simplesmente saia dali, deixando a sua paz, e procure outro lugar onde você possa ser escutado, e vá plantando, e vá dizendo, vá compartilhando. Essa é a verdadeira riqueza da fraternidade, do compartilhar, do amor verdadeiro, né? E então não temos que temer, e só entender que o Pai Celestial, ele tem um amor maior do mundo, né? Que a gente às vezes não consegue nem saber mensurar isso, mas é confiar nisso. E aí tem então, nos itens seguintes, que fala 9 e 10 aqui, não vos inquieteis pela posse do ouro, né? Ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Ou seja, Jesus sabe, Deus sabe o nosso esforço, né? Então não vamos temer, certo? E quando alguém não quiser vos receber nem escutar vossas palavras, sacudi, né, ou sair desse local e sacudir o pó de vossos pés. O que ele quer dizer aqui? Não se incomode com a não vontade alheia. Siga a sua vontade, siga a sua fé, mas se puder, acolhe também aquele que precisa, né? Não seja egoísta, e sim pense num coletivo, certo? Então isso praticamente é o que a gente queria trazer. E aí tem uma frase que diz assim: Jesus ilumina o caminho, quem tem que percorrê-lo somos nós. André Luiz, né? Então que a gente possa trazer os ensinamentos de Jesus dentro do que foi dito hoje aqui, para a gente refletir, que a gente possa reler. Tem muitas passagenzinhas aqui que também é interessante reler. É um capítulo pequeno de fato, mas ele traz tanta coisa. Olha, ele tem, só para vocês saberem, 1, 2, 3, 4, 5 páginas, ou seja, 2 folhas e meia. Mas ele é tão rico porque ele traz exatamente o nosso desenvolvimento, né? A animalidade, a intelectualidade e o nosso equilíbrio, matéria
né? Espírito e Deus. Então que a gente reflita bem sobre isso nessa semana iluminada que teremos todos nós. E eu vou pedir agora, para fazer o encerramento, nós vamos fechar os olhinhos aqui de novo, pensando em tudo isso, inspirando muito amor, inspirando muita compaixão, né, por todo o nosso planeta. E vamos fazendo assim essa gratidão mais uma vez de estarmos aqui, de recebermos essas palavras, de podermos ler, de podermos escutar, de podermos assimilar. E que o nosso bom Deus, nosso irmão maior Jesus, nos acompanhe a cada minuto, a cada centelha que nós vivamos aqui essa semana, com muita luz nos nossos caminhos, e que nós possamos caminhar alegremente, serenamente, com muito amor, com muita saúde. E vamos emanando essas vibrações a todo o nosso planeta, a todos aqueles que não puderem estar conosco, mas que recebam no seu coração tudo que lhe é necessário. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Quem está em tratamento vai continuar. Quem ainda não vai fazer o tratamento, só continua um pouquinho, que eu vou pedir a Vitória, ela é minha filha, ela vai tocar uma música que eu gosto bastante, e a gente chegou na conclusão que seria essa música, que se chama Quanta Luz. Vocês devem ter ouvido já na casa. Ela vai só tocar no violão hoje. E eu às vezes também preciso de uma colinha que eu esqueço. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigada, boa noite a todos.